Bom, como você está gravando já, eu vou agora oficialmente, né, dar boa tarde, quase boa noite para todo mundo. Agradecer a presença nesses seminários. Eles fazem parte, como eu falei, de uma série de seminários organizados pelo Laboratório de Linguagem e Cognição, que é o LabLink da Unifesp, dos quais participam eu, o Rafael Minucci, que está aqui, e a professora Indaiá Bassani. A gente tem organizado essas séries semestralmente, e nesse semestre, com a Renata Fonseca, será a nossa última palestra da série Aquisição da Linguagem. Então, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, do LabLink, já agradecendo em nome dos colegas a presença de todos aqui e a presença da Renata, a disponibilidade para fazer essa palestra e conversar com a gente. A Renata é doutora em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba, tem doutorado em 2011, é professora da Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, e atua nos cursos de Letras e Fonoaudiologia, o que é uma interface que também interessa para a gente no LabLink, em que temos parceiros da área de fonologia, pensando as condições específicas e patologias da linguagem. É professora e pesquisadora do mestrado em Ciências da Linguagem da Universidade Católica de Pernambuco, da Unicap, e atua em temas como multimodalidade, tecnologia digital, aquisição da linguagem, interação, cegueira e distúrbios da linguagem. A tese de doutorado da Renata se chama O Funcionamento da Atenção Conjunta na Interação Mãe-Criança Cega, coordenada pela professora Mariane Cavalcante. E na trajetória acadêmica da Renata, embora seja uma trajetória acadêmica relativamente recente, né, para o tempo da academia e para a juventude da Renata, ela já tem 16 mestres formados, 2 doutores, 15 iniciações científicas, em andamento 3 mestrados, 5 mestrados e 3 doutorados, o que indica uma participação ativa na formação de pesquisadores e quadros. E eu queria, então, dizer que é uma honra tê-la aqui conosco. E passo a palavra para você. A Renata vai trazer para a gente uma palestra sobre cegueira, interação e linguagem. Meu Deus do céu. Muito obrigada, gente. Para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês, né, compartilhando pessoas de lugares diferentes, né, e nos aproximando nesse sentido. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês. É sempre bom, né, a conversa. E a área de aquisição de linguagem é uma área que me atrai desde muito cedo, desde a graduação, né? Então, assim, e pensar a questão da cegueira também, desde a graduação ficou, né, o questionamento, como é que acontece esse processo interativo diante de uma criança em aquisição da linguagem que não tem o apoio, né, o contato visual, ela não tem a visão, então como é que se dá esse tipo de interação? É algo que realmente me atrai, sempre eu levanto muitos questionamentos diante disso, e eu vou compartilhar agora com vocês a tela, e aí qualquer coisa, porque eu não vou conseguir vê-los e acompanhar as mensagens, mas qualquer coisa que acontecer, se você puder me sinalizar, Fernanda, pode ser? Pode ser. Muito pode obrigada. Deixar. E só uma pergunta, Renata, perguntas podemos deixar para o final? Talvez sim, né? A gente deixa as perguntas para o final. Como vocês preferirem. Para mim, se quiser interromper também não tem problema, se quiser uma parte dialogada. Acho que a gente pode deixar as perguntas e comentários, a discussão para o final, certo? Que pode ser feita pelo chat, ou abrir o microfone, ou abrir microfone e câmera, tá bom? Gente. Quando vocês estiverem já visualizando, pode sinalizar? Está chegando. Agora chegou. Vou colocar aqui. Pronto, tela cheia. Ótimo. Boa tarde a todos e a todas. Para mim é um enorme prazer fazer parte, né, estar acompanhando aqui essa questão dos seminários do LabLink e na série de aquisição de linguagem. Hoje que eu vou conversar com vocês, o tema será cegueira, interação e linguagem, o toque no funcionamento linguístico cognitivo. Fernanda já me apresentou, né, eu sou Renata da Fonte, eu trabalho na Unicap, no programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem, e a área de aquisição de linguagem é uma área realmente que me atrai bastante e é a área que eu realmente pesquiso. E diante disso, o que é que eu trago hoje para vocês?
Vou começar conversando, trazendo alguns fundamentos teóricos e conceitos basilares, pensando na articulação entre atenção conjunta e multimodalidade, como é que elas se relacionam, falando um pouco sobre atenção conjunta na especificidade da cegueira, como é que se dá esse processo, pensando numa criança cega, falando um pouco, já que vamos tocar na questão do toque, quais serão as contribuições possíveis do toque e seus papéis, pensando em contextos interativos, pensando nessa questão mesmo da aquisição de conceitos também. E depois, no segundo momento, irei discutir com vocês, a partir de exemplos ilustrativos de cenas da mãe com a criança cega, o toque e a sua relação com semioses visuais, né, pensando que a mãe ela é vidente, então ela vai ter muito contato do olhar com a criança, o olhar dirigido, vocais e gestuais no funcionamento linguístico e cognitivo em contextos interativos de atenção conjunta. O foco é esses contextos de atenção conjunta entre mãe e criança cega. No segundo momento, no terceiro momento, falarei para vocês, a gente vai perceber um panorama dessas semioses coatuantes e mais salientes nesse processo de atenção conjunta entre mãe e criança cega, trazendo algumas considerações também no final, tá certo? Então, pensando na questão atenção conjunta e multimodalidade. O processo de atenção conjunta, Tomazello vai definindo cenas de atenção conjunta como interações sociais, nas quais criança e adulto prestam conjuntamente atenção a uma entidade externa, que pode ser um objeto da interação, pode ser um evento, uma ação que esteja acontecendo, uma pessoa também, por um período razoável de tempo. E quando a gente pensa no processo de atenção conjunta, né, também atenção compartilhada, quando se compartilha o mesmo foco atencional, a gente podemos perceber aí uma estreita relação entre atenção conjunta e multimodalidade. Por quê? Ao atrair a atenção do outro, diferentes elementos coatuam no processo. Um deles é o olhar dirigido, por exemplo, quando você olha para o foco atencional, o objeto da interação, gestos dêicticos, como pode ser o gesto de apontar, por exemplo, o gesto de mostrar, e a produção vocal também, marcando, né, salientando o referente da interação. Isso são recursos muito utilizados para dirigir a atenção do outro ou o comportamento de outros, seja para objeto ou eventos da interação. Isso é observado, mas vale salientar que isso acontece, esses recursos semióticos, coatuam nessa dinâmica da interação multimodal em condições sensoriais visuais típicas de atenção conjunta, porque tem um olhar presente, né, olhar dirigido, e os gestos, muitas vezes que o gesto de apontar, pensando no apontar convencional, ele precisa dessa linha visual para poder acompanhá-lo também, e a criança perceber. Então, diante disso, os estudos, a maioria dos estudos tem uma tendência de focar na atenção conjunta visual, mediada pela visão, porque trabalham com sujeitos videntes, e também tem muitos estudos que se voltam na relação entre mãe e criança, nesse processo, para entender o funcionamento da atenção conjunta. E aí, é uma coisa que vem instigando ao longo desses anos, entender como é que se dá a interação entre mãe e criança cega, a partir de um funcionamento da atenção conjunta tátil. É nesse caminho que o tato vai entrar, né, de forma bem significativa no processo, porque a criança ela não vai ter o apoio visual, ela não tem a visão, ela não vai realizar o olhar dirigido e não vai conseguir acompanhar o olhar materno. Então, pensando um pouco nisso, na questão conjunta tátil. E diante disso, pensando na relação entre atenção conjunta e multimodalidade, de onde é que eu parto, né? Meus estudos, ele partem de uma perspectiva linguística multimodal, pensando na questão do respaldo teórico, que concebe que gesto e produção vocal constituem uma única matriz de funcionamento linguístico-cognitivo, sendo indissociáveis, conforme defende Kendall e McNeil, por exemplo, né? E tem outros autores também que vêm trabalhando com essa perspectiva. Tem várias perspectivas da multimodalidade, Fernanda Cruz também trabalha com a multimodalidade, né? Então, é uma situação, é bem interessante quando a gente pensa, né, trabalha com aquisição de linguagem, trabalhamos também com processos de interação, de entender o funcionamento, porque diferentes elementos ali coatuam no processo.
Diante disso, dessa perspectiva, o que é que foi que eu pensei, né? O que é que eu gostaria de investigar no processo? Há essas semioses que coatuam tanto em iniciativas de atenção conjunta entre mãe e criança cega, e assim como as pistas também multimodais de engajamento da criança cega na interação. Quais são as pistas que sinalizam que a criança cega está engajada diante do direcionamento materno, por exemplo? Então, é algo que vem me inquietando ao longo desse tempo para investigação. Se vocês quiserem dialogar, pode ficar bem à vontade, conversar, alguma dúvida, alguma pergunta, tá certo? Tá certo, eu estou acompanhando o chat aqui, qualquer coisa se chegar. Pronto. Então, gente, pensando na relação entre atenção conjunta na cegueira. O que a gente pode pensar nesse processo? Alguns estudos vêm sinalizando algumas especificidades diante da interação peculiar entre mãe e criança cega, o que é que acontece nesse processo, e o que é que a gente vem percebendo também ao longo das investigações. Que, diante de iniciativas interativas materna, se percebe muito a produção vocal materna, o toque, para interagir com a criança cega. A mãe utiliza muito essa articulação, esse arcabouço vocal e tátil, né? Esses recursos vocais e táteis são bem presentes. E a criança, em relação às pistas de engajamento, diante dessas iniciativas maternas, se percebe vocalizações, sorrisos, movimentos corporais e uso de sobrancelhas, também a movimentação dessas sobrancelhas. São pistas que sinalizam esses engajamentos. E em situações de iniciativas, quando a criança tem a iniciativa de interagir com o outro, ela usa alguns recursos como apontares diferenciados, como apontar com a cabeça, por exemplo, ou parte superior do corpo. Por exemplo, quando a criança ela percebe que quer chamar a atenção de algum objeto que está ali presente na cena, mas ela não sabe exatamente a localização, porque ela não está vendo, ela usa o corpo, o tronco dela ou a cabeça para sinalizar para o outro. Então, não é um apontar convencional com o dedo indicador. E um outro, quando o objeto está próximo de si, o toque. O toque ele é bastante identificado também com o papel de gesto deítico. Vamos ver mais esse funcionamento a partir dos exemplos ilustrativos. Diante dos estudos, além do toque materno, a prosódia materna também foi bastante saliente nesses contextos de atenção conjunta. Foi bastante significativo porque a mãe, quando ela gostaria de chamar a atenção da criança para determinado elemento da interação, o que é que ela fazia? Ela marcava a sua voz, principalmente com o uso do falseto, que é aquela voz mais agudizada, com um tom, né, mais agudo, ela acabava modificando, modalizando a sua voz. E acabava falando, quando falava com a criança, por exemplo, oh, meu menininho, né? Então, ela trazia isso, olha aqui, e marcava bastante com um tom mais agudo. Ela fazia essas modulações para chamar a atenção da criança. E associada a essa voz, ela também usava bastante estratégias táteis, como poderemos perceber mais adiante a partir dos exemplos. E o toque, nesse sentido, ele foi um sentido primordial na produção, tanto na produção como na percepção dos gestos pela criança cega na interação com a mãe. Como foi isso? Por exemplo, a criança, muitas vezes, ela usava o gesto tátil, o gesto, enquanto o toque, enquanto estatuto gestual, para sinalizar determinado elemento na interação e também para perceber. A mãe utilizava muitas estratégias de colocar a mão da criança sobre determinados movimentos, como gestos sociais, por exemplo, o chau, e a criança percebia esse movimento, né, do chau para reconhecer e incorporar mais adiante esse gesto emblemático. Uma outra situação que foi percebido também em alguns estudos, como Colas Amorim vai trazendo, que além dessas pistas táteis, as pistas sonoras e olfativas funcionam como recursos perceptuais variados e estão integrados nessa interação com a criança cega, no contexto familiar. Então, isso é bastante significativo para a criança, para reconhecer também o espaço que ela está, né? Então, toda essa questão do som também, ela percebe, por exemplo, a criança que eu acompanhei, ela morava numa casa que era uma avenida, então ela percebia o barulho maior fora, no quintal, por exemplo, e dentro da casa já era um outro tipo de som, era mais silencioso. Então, isso também serve como orientação espacial para a criança
que é cega, a questão do som do ambiente. Pensando um pouco no toque, nas contribuições e nos papéis, de uma forma geral, o que acontece? A visão, fazendo uma relação com a visão, ela pode perceber, fazer que o sujeito perceba diferentes informações, como cores, por exemplo, formato, mas algumas informações sobre os objetos são muito mais identificáveis por meio do toque, que são as propriedades materiais desses objetos. Por exemplo, a aspereza, dureza, a temperatura aparente. Isso são captações de propriedades materiais que são mais perceptíveis a partir do toque. E a partir desses movimentos exploratórios é possível identificar esses tipos de informações. Essas informações captadas pelo toque, vale salientar que necessita de mais tempo para serem processadas e integradas, porque deve ocorrer o quê? Geralmente ocorre um processo sequencial de imagens táteis para que seja formada a imagem do objeto. Quando a gente pensa assim na formação do conceito do objeto, como visualizamos a imagem mental que construímos, a imagem mental que se constrói de uma pessoa vidente, que tem informações visuais, ela é diferente daquela que é uma pessoa cega, que ela tem informações táteis sobre ele. Então, vai ser incorporado também essa imagem mental a partir dessas experiências táteis vividas por essa criança, por essa pessoa que tem cegueira. Então, isso é bastante importante pensar, né? Uma outra questão que o toque contribui bastante é para o desenvolvimento emocional, social, comunicativo e cognitivo infantil. Por quê? A partir desse contato pele a pele, em rotinas familiares interativas que acontecem, desde a amamentação, a alimentação, a troca de roupa, o carregar as crianças nos braços, isso contribui bastante para esse desenvolvimento, tanto emocional, afetivo, social, comunicativo, porque a partir daquele momento, por exemplo, da amamentação, existe ali, quando se pensa numa criança vidente, a troca de olhar. Com a criança cega, o contato corporal, além da questão, né, no caso do vidente, tem o contato corporal e olhar, mas uma criança cega, o contato corporal, o calor, a troca, né? Então, isso é bastante significativo. Pensando um pouquinho na questão da cegueira, o que a gente pode imaginar em relação ao toque? Pensando na diversidade da cegueira, o toque ele pode favorecer a interação, a comunicação também e a aquisição de conceitos. Porque a partir do momento que a criança, falando muito de criança, que a gente está aqui no processo de aquisição de linguagem, né, e eu acompanhei essa criança ao longo de um tempo, ela constrói noções de conceitos a partir dessa exploração tátil. Então, assim, contribui bastante para essa formação também de conceitos. Diante disso, é muito importante pensar que diferentes parceiros interativos, seja na família, seja em contexto educacional, trazer o toque como nas interações como principais vias de acesso dessa criança, né, da entrada da criança nessa interação, porque ela vai poder perceber também que está se referindo a ela. Lógico que, além do toque, tem a voz, né? A voz também é muito importante, a fala dirigida. Mas, muitas vezes, a criança, para perceber e chamar a atenção, o toque pode funcionar como uma chamada, como substituindo, por exemplo, aquele olhar dirigido, de convocar o outro para interação. E o toque pode funcionar também dessa forma. Como a gente vai ver também nos exemplos ilustrativos. Alguém tem alguma pergunta? Tinha uma observação da Sara para você falar um pouco mais do conceito de atenção conjunta. Do que seria atenção conjunta. O que é a atenção conjunta? A gente pode pensar são interações sociais, a gente pode pensar numa relação triádica, normalmente, que pode existir, pensando na criança e na mãe. Elas vão se envolver ali naquele processo para chamar a atenção de um terceiro elemento, que pode ser um objeto, um evento da interação. E para que isso aconteça, diferentes elementos vão coatuar, como, por exemplo, o uso do apontar, o uso do olhar dirigido, para chamar a atenção daquele terceiro elemento. É um tipo de interação que chama triádica, né, nesse processo, para chamar a atenção do outro. São interações sociais, diferente da interação diárica face a face. Por exemplo, uma conversa, um conversando com o outro, ou então a criança, quando a criança é muito pequena, ela, pensando no bebê, ela não coordena muito essa relação da atenção conjunta, porque, ora, ela observa o outro,
A sua mãe, por exemplo, está ali observando, interagindo com ela, ou com o objeto, por exemplo, que está na mão. E quando existe essa coordenação entre essas duas pessoas e esse terceiro elemento, e eles partilham a sua atenção para esse terceiro elemento, né? É uma atenção mútua para esse terceiro, que pode ser um objeto, pode ser um evento que esteja acontecendo, a gente pode dizer que está acontecendo ali uma atenção conjunta, ou atenção compartilhada. Deu para entender? Sim, a Sara disse sim, e muito obrigada. Nada. Pensando nesses papéis do toque, Montagu, né, que foi um antropólogo, ele marcou 3 papéis possíveis, como o toque social, o toque passivo e o toque ativo. Pensando no toque social, que são ou tocar em situações interativas, ele pode acontecer até de forma passiva e de forma ativa. Como é que eles percebem em relação a isso? O toque social passivo poderia ser quando a pessoa é tocada por alguém, como, por exemplo, uma massagem. Já um toque social ativo seria cumprimentar alguém, como um aperto de mão, ou então um abraço, né, que a pessoa tendo iniciativa desse tocar. Além disso, no toque ativo, que é bastante identificado com a criança que apresenta cegueira, né, com cegueira, o toque de explorar, de exploração manual de objetos, por exemplo, né, que é a percepção desses objetos. É um toque também ativo. E eu trago para vocês 2 exemplos, pensando nessa relação entre a mãe e a criança cega, tanto no toque passivo, quanto no toque ativo, em contextos interativos, que a gente pode perceber um pouquinho, né, a presença de um e a presença de outro. O toque passivo seria a partir de contatos, cuidados diários, né, entre mãe. Aqui ela estava nesse contexto penteando o cabelo da criança, e em seguida ela desliza a escova de cabelo pelo corpo da criança. Enquanto que ela desliza, ela vai falando, olha, para chamar a atenção, e vai deslizando a escova pelo corpo dela. Né? Então, assim, foi uma iniciativa materna e provocando a sensação tátil na criança, a partir de um objeto. O toque ativo, no contexto, a mãe estava oferecendo o almoço à criança e a criança explora a colher com a mão por 6 segundos. Então, teve toda a questão da percepção, né, tátil dessa criança, a procura da criança por esse objeto para conhecê-lo. E aí a gente poderia pensar nessa relação que eles traziam com o toque ativo. Diante de cenas entre a mãe e a criança cega, pensando nesse funcionamento, no toque, no funcionamento linguístico-cognitivo, nessas interações de atenção conjunta, eu penso, assim, em outros funcionamentos, outros papéis de toque, né, eu acho até, assim, essa questão do ativo e passivo, mas não trazendo essa noção, mas trazendo em relação aos papéis mais marcantes que eles apresentaram a partir dessas cenas. Um deles foi o toque interativo, que eu chamo de toque interativo, que é aquele toque que convoca o outro para a interação, né, uma chamada para a interação. O toque deítico, que tem o estatuto de gesto mesmo, que é para marcar, sinalizar, né, alguma localização, algum objeto, fazer referência ao objeto da interação. E o toque exploratório foi exatamente esse exemplo que eu acabei de apresentar, que é quando a criança explora aqueles objetos, né, faz explorações táteis para conhecê-lo, que substitui o olhar, né? Como ela não tem um olhar, ela vai realizar, né, toda essa exploração tátil para constituir o conceito daquele objeto. Como é que aquele objeto se apresenta para ela? A partir dessa exploração tátil. E aí eu trago para vocês uma questão que a gente pode até dialogar a partir dos exemplos ilustrativos, quais os papéis do toque no funcionamento linguístico-cognitivo a partir de contextos de atenção conjunta entre mãe e criança cega. E eu trago para vocês algumas iniciativas maternas utilizadas para direcionar a atenção tátil da criança a partir de exemplos ilustrativos. Esses exemplos ocorreram em contexto familiar, em rotinas interativas entre a mãe e a criança cega, num ambiente realmente domiciliar. Em horários diferentes eram registradas essas situações. Então, tem situações
de hora de alimentação, de banho, de brincadeira, diversos contextos foram registrados, filmados e transcritos, né? E isso daqui foi transcrito para poder analisar, a partir dessa análise, entender um pouco esse funcionamento, como é que acontece esse funcionamento, como é que as semioses coatuam no processo, seja as semioses maternas, da linguagem materna, para dirigir a atenção da criança, seja as pistas de engajamento dessa criança também, e até mesmo as iniciativas da criança também para dirigir a atenção da mãe. E, diante disso, eu convido vocês a refletir um pouco sobre o papel desse toque nessas cenas. Nessa primeira cena, a mãe e a criança cega brincam com o esquema corporal. A mãe estava sentada com a criança em seu colo, a criança tinha 1 ano, 8 meses e 15 dias. O que acontece aqui, no primeiro momento? Vocês podem observar aqui. A mãe, ela olha para a criança e a cabeça direcionada para baixo, na direção da própria criança, que estava no seu colo, pergunta: cadê o joelho? A criança, nesse momento, estava com a cabeça discretamente rebaixada. Na sequência temporal, ela mantém o olhar, né, para Davi, que é o nome fictício, e toca nos seus braços. Esse primeiro momento aqui, ó, o toque. E ela convida novamente a criança: bora botar a mão no joelho? E ela continua com a cabeça discretamente rebaixada. Vocês gostariam de conversar um pouquinho sobre isso agora? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tem um aqui, Renata, mas eu acho que ele se referia a um momento um pouquinho anterior, que é uma pergunta da Débora, se pode afirmar que a atenção conjunta na escola, na relação aluno-professor, é essencial para a comunicação com terceiros no contexto de aprendizagem. Ela pergunta, você pode repetir, Fernanda, por favor? Débora, se você quiser também perguntar, explicar aqui, se eu não tiver, pode afirmar que a atenção conjunta na escola, né, na relação aluno-professor, é essencial para a comunicação com terceiros no contexto de aprendizagem? Olha, eu defendo muito que o processo de atenção conjunta auxilia muito na construção, né, dessa aprendizagem em sala de aula, porque o tempo todo o professor ele usa estratégia para estabelecer a atenção conjunta, não é? Seja para fazer referência a algo no quadro, um gráfico, algum elemento, seja o próprio conceito que ele está trazendo ali, explicando, né? E pensando ainda mais em crianças, às vezes se usa muito a questão dos gestos para representar determinados conceitos. Então, assim, sempre voltando, focando a atenção de todos. E na escola, no contexto escolar, o que acontece? São vários alunos, né? São vários elementos, vários processos que, às vezes, assim, um está lá envolvido, o outro já está envolvido em outro, são várias atenções ali que estão, né? E o professor tem um papel de dirigir, direcionar, não é, Fernanda? A Fernanda trabalha bastante com atenção compartilhada, atenção conjunta, para direcionar a atenção daquela turma para aquilo que ela está trazendo em sala de aula. Então, eu acredito muito nesse processo, que o tempo todo o professor está procurando estabelecer a atenção conjunta. Quer falar, Fernanda? Não, acho que a Débora, acho que ela deve estar acompanhando aí, né? Obrigada, Renata. Sim, obrigado. Eu também acreditava que era muito dentro desse contexto, sim, a questão da atenção conjunta entre professor e esse ganho é para todos os alunos, né? Não Isso. só dentro do aspecto inclusivo, né? Todos os alunos acabam ganhando, não só aquele com a deficiência, né? Com certeza. Isso. Porque é uma forma também de inclusão, quando você consegue voltar os alunos para um processo engajar, porque envolve um engajamento ali. Quando você consegue estabelecer atenção conjunta, está acontecendo um engajamento interativo, e muitas vezes colaborativo, quando a gente pensa numa turma, né, numa sala de aula. Um colabora também no processo. Então, existe também um termo que se chama atenção colaborativa, né, que aí tem, trazendo também essas questões, que um vai contribuindo e vai trabalhando também no processo e na construção do conhecimento. Isso é muito importante também, a gente pensar.
Aí, trazendo isso que vocês falaram agora para essa cena, professora, eu acho que justamente a mãe tenta engajar a criança, né, e direcionar. Como não vai funcionar apontando ou só falando, ela toca nos braços, vai direcionando para o foco, né, que é o joelho. Isso. Porque ela, aqui, o primeiro toque aqui na cena, o que que acontece? Ela toca, porque aqui não teve modificação, a criança estava com a cabeça rebaixada. Aí ela toca em seus braços e ela convida novamente. Aí ela mantém com a cabeça rebaixada. Esse toque, é o que eu falei anteriormente, o toque interativo, procurando estabelecer a interação, o contato, convocando a criança a entrar na cena, como um convite, como forma de atraí-la, funcionou, né, teve esse papel. E aí, mais uma vez, o que que ela faz? Aí, mais adiante, ela pega nos braços da criança e ainda pergunta novamente, cadê o joelho? E a criança permanece com a cabeça rebaixada. E aí, o que que ela faz? Ela permanece com as mãos nos braços e fala novamente, joelho, que é o referente, o foco, né, que ela gostaria de dirigir a atenção da criança. E, por fim, ela alterna o seu olhar, né, entre a criança e o joelho, o foco da interação, coloca as mãos da criança sobre o joelho, pressionando-os por 4 segundos, ao mesmo tempo em que ela diz, achou! Veja que interessante, gente. Ela dirige a atenção da criança, ela promove, né, o toque da criança para aquele referente que a criança não buscou aqui anteriormente, e a criança, nesse movimento, ela ergue a cabeça e inclina o corpo para frente. Então, a gente percebe já uma mudança corporal dessa criança, uma entrada dela na cena, a partir dessa mudança com o corpo. Então, assim, e ela promoveu essa tensão tátil da criança a partir desse toque, levando a mão da criança para o joelho. Essa cena aconteceu com várias partes do corpo, foi bastante longa, e a criança ficava, né, e mais adiante, a criança mesmo que toca, que vocês vão ver, que dirige a atenção materna, a partir dessa mesma cena, que eu vou falar mais adiante. Alguém gostaria de comentar alguma coisa nessa primeira cena? Me chamou a atenção aquela questão dela pressiona ainda, né, que é para marcar bem ali, como não há o favorecimento da visão, né, então, não há esse recurso visual, então ela pressiona, isso me chamou a atenção, pressiona por 4 segundos para marcar bem o que é joelho, né? Isso, achou, né, exatamente, com o esquema corporal, essa representatividade, ainda chamando mais atenção, né, e marcando ali também, prolongando a sua emissão vocal também, né, marcando bem para a criança. Nessa segunda cena, foi a hora de um banho, a mãe estava dando banho na criança, a posição da criança estava em pé, com o corpo orientado, com as costas para a mãe, e o que é que acontece aqui? Essa cena é bem interessante, ela também estava com 1 ano, 8 meses e 15 dias, a mãe alterna o olhar entre a criança e o sabonete, ela pega a mão esquerda de Davi e coloca sobre o sabonete. Ao mesmo tempo que ela diz, ó, o sabonete, como é gostoso. Esse ó, olha, são diretivos de atenção que a mãe utiliza bastante, até mesmo o olha, que é marcando, chamando a atenção da criança para que ela toque, para que ela pegue. Né? Então, a criança aqui, ela toca no sabonete com a mão esquerda. E aí a mãe, no outro momento, ela já pega a outra mão de Davi, direcionando também para o sabonete. E na sequência temporal, quando ela olha para esse referente, ela marca prosodicamente também na sua fala, a partir do falseto, esse elemento da interação, o foco atencional que ela gostaria de dirigir à criança, né? O foco da interação. Ó, o sabonete, prolongando. A criança pega no sabonete, né, mais adiante, com as 2 mãos e com a cabeça direcionada para baixo, se aproximando também o corpo mais do sabonete. E ela olha, aí aqui interessante nesse final, que ela olha para o sabonete a mãe, toca nele e na mão da criança. Ao mesmo tempo que ela diz, o sabonete, como é liso, né? Então ela vai sempre marcando também, a voz dela é bem marcada, prosodicamente também, e ao mesmo tempo a criança passa a deslizar as mãos sobre o objeto. Aqui ela já realiza esse toque exploratório, que substitui o papel do olhar,
né? A partir desse conhecimento, dessas sensações táteis, de percebendo isso, e ao mesmo tempo a criança sabe que a mãe está focada para o sabonete, né, com atenção tátil também para ele, porque quando ela desliza a mão sobre o objeto, ela também sente a mão da mãe tocando esse mesmo objeto, porque a mãe também estava segurando o sabonete e tocando nele. Então, é bem interessante, eu gosto bastante dessa cena, que aí mostra um exemplo de atenção conjunta tátil, né? Ambos estão focados e a criança percebe também a atenção materna para ele, a partir desse toque. Esta outra cena é uma situação de brincadeira, né? Eu brincar com um cachorrinho de pelúcia. E durante a brincadeira, o que é que acontece? A criança pega o objeto e ela desliza o objeto sobre o rosto por alguns segundos e depois afasta o objeto. Aquela brincadeira com o objeto, né? De aproximar e afastar. Ela já estava aqui com 2 anos e 5 dias. A mãe, ela olha para o objeto para estabelecer essa atenção conjunta. Ela estende o braço para mostrar o objeto à criança, ao mesmo tempo que ela diz, ó, cachorrinho, como é gostosinho, ó. E o interessante aqui é que a criança, ela ergue a cabeça, né, então ela modifica a postura corporal e estende o braço. Não aconteceu mais a iniciativa materna de precisar colocar a mão da criança sobre aquele objeto. A criança já, ela mesma, estendeu o braço para tocar no objeto. E a mãe aqui, né, mais adiante, aqui, marcando, a criança pega o cachorrinho e aproxima o objeto do seu rosto. A mãe sempre olhando para a criança. E diz com o olhar dirigido mais adiante para a criança e o objeto, é gostoso, e ela continua deslizando o objeto sobre o rosto, a criança. Percebendo nessa sensação tátil, que pode ser por meio das mãos, essa exploração tátil, como também de outras partes do corpo. Aí a mãe diz, olha, como é fofinho. Então, esse olhar para a criança, ele é substituído, ele tem o estatuto do toque, tem o estatuto do olhar. Então, para ela, o tocar substitui esse papel. E ela permanece deslizando o objeto sobre o rosto. Então, a gente percebe muito essa questão do toque aí, exploratório da criança, conhecendo esse objeto, sentindo esse objeto em seu corpo, né? No caso, no rosto. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Não? Podemos pensar na próxima cena? Acho que a Sara tem uma aqui, Sara Sampaio. Quer falar, Depois, Sara? você quer comentar, Sara? Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu só comentei que depois dessas análises, essas descrições, esses quadros, né? Eu não vou mais olhar da mesma forma para nenhuma interação humana, porque a quantidade de detalhes e coisinhas pequenininhas que vão mostrando nosso aprendizado, a nossa resposta, a forma como a gente se comporta e demonstra, né, essas mensagens para o outro, nossa, tá sendo assim, expandindo a mente completamente. Que bom, Sara, muito bom ver isso, né? Porque eu, particularmente, gosto muito de dados. Eu acho que a Fernanda já deve ter percebido em todos. Eu gosto de trazer muitos exemplos, né? Trago alguns conceitos, tudo, mas a gente pensar nos conceitos a partir de exemplos reais, né? Como é que a gente pode entender esse funcionamento? E eu acho que para a gente entender situações diversas, né, de atenção conjunta, interação, próprio processo de aquisição de linguagem, é muito bom a gente ver os dados. O que é que os dados nos revelam, né? O que é que eles nos mostram aí? E quanto mais elementos descritos aí, mais a gente consegue entender, né, esse funcionamento, esse processo. E é muito bom essa conversa, porque quando eu digo assim, às vezes a pessoa vê uma coisa que você não viu ainda, né? Então, assim, quanto mais você olha os dados, você passa a ver outras coisas que não foram vistas anteriormente. Então, você vai realmente aguçando esse olhar também para trabalhar com os dados, né? E isso, com certeza, repercute nas nossas interações, né? Seja o professor em sala de aula, seja realmente nas interações cotidianas, em família, porque a gente passa realmente a ser mais sensíveis, né? Essas pistas interativas. E pensando nessa questão também da própria inclusão,
né? É interessante até fazer um parênteses de uma aluna, não sei se ela está aqui presente, que ela está terminando, na verdade, vai qualificar ainda a dissertação, que ela está trabalhando com essa questão do professor, né, da educação infantil, o conhecimento que ele tem sobre atenção conjunta e multimodalidade e linguagem, a concepção, antes e depois de uma formação, uma mini formação, né, e percebeu mudanças significativas aí, os resultados foram bem interessantes, porque eles passaram a modificar o conceito mesmo, a concepção que ele tinha, e até mesmo os planejamentos, modificou os planejamentos de postura. Então, a partir do momento que a gente começa a perceber, né, essas nuances, porque eu acho que a linguagem é uma coisa muito incrível e complexa ao mesmo tempo, para a gente que trabalha com linguagem, que pesquisa linguagem, aquisição, não é algo simples, porque são questões bem singulares, e dependendo do interlocutor, da especificidade, cada um tem um seu contexto interativo, cada um tem é bem singular mesmo o processo, então, é uma coisa única, né, e esse olhar realmente precisa ser bem, vamos dizer, lupa, usar aquela lupinha para poder perceber essas nuances, essas coisinhas que às vezes são descartadas, né, muitas vezes, e não são utilizadas para análise. Enfim, vocês podem me interromper, né, em qualquer momento, viu, gente? Eu gosto bastante, né, disso. E eu não sei se o ritmo está bom para vocês, porque eu já estou bem acelerada, né, desde o início do dia. Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem sinalizar. Está bom o tempo? O que vocês acham? O ritmo está ótimo, tá tudo Bom. ótimo, professora. Tá ótimo, Renata. Pronto, então vamos lá, continuando. Aqui é um contexto também, na casa, nesse caso, um almoço, a mãe estava oferecendo almoço a Davi, a mãe estava sentada em uma cadeira e a criança em outra cadeira na frente, em sua frente, na frente da mãe. A criança estava com 2 anos e 19 dias nesse momento, e é bem interessante aqui, gente, que tem, ó, a mãe, ela está olhando para o prato e aproxima o prato de Davi e bate a colher no objeto. Então, o que acontece aqui? Essa sonoridade já foi uma forma de chamar a atenção da criança. As pistas auditivas também funcionam muito nesse processo de engajamento da criança cega na interação. E aí, ela faz primeiro essa chamada, batendo, né, o objeto, no caso, a colher no prato, e aí, na sequência, ela põe a mão de Davi sobre a colher, e ao mesmo tempo que marca o diretivo, olha. E a criança aqui, mais adiante, pega a colher, afastando-a do prato. Por último, ela vai explorar esse objeto com a mão por 6 segundos. Ela vai fazer o reconhecimento a partir dessa exploração tátil. E ela vai explorando partes e partes dessa colher, né? Então, acontece esse movimento da mãe de colocar novamente a mão de Davi sobre o objeto, chamando sua atenção, ou seja, ela promove o toque desse objeto, chamando sua atenção. Primeiro, ela utiliza recursos, né, sonoros, a partir dessa pista auditiva para a criança, e, na sequência, um recurso tátil, promovendo o contato da criança, né, com aquele objeto. E a criança, depois, ela mesma vai explorar aquele objeto, realizando um toque exploratório. É interessante, ainda nessa mesma cena, eu trouxe esse outro recorte, que já foi mais adiante no tempo, né, da interação, que a mãe diz o seguinte, ela estende, na verdade, o gestual materno era de estender o braço com a colher na mão, ao mesmo tempo que ela diz, tome, ó, aqui. E a criança estende o braço e pega a colher. Nesse movimento, a mãe agora não colocou mais a mão da criança sobre a colher. A criança mesmo pegou a colher, né? Estende o braço, pega a colher e explora com as mãos a colher. Mais uma vez, realiza o toque exploratório, que substitui, né, o papel da visão ausente, que está ausente para a criança. E aí ela entrega a colher para a criança e diz, é a sua colher, pegue. E aí ela realmente pega a colher para ela, certo? Essa é uma outra continuação da cena anterior. E aqui, eu não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário também, tem alguma pergunta, Fernanda? Tem anotadinho aqui para o final. Para o final. Coisas que estão passando pela cabeça, assim. Sim. 1000 coisas passam, né? Ótimo. Então, seguindo a sequência,
como esses dados, eles são dados longitudinais, e eu também fiquei pensando, como é que se dá isso ao longo do tempo, pensando nessas semioses coatuantes e mais salientes nessas iniciativas maternas de atenção conjunta, porque agora vimos as iniciativas maternas e também as pistas de engajamento da criança nessa cena de atenção conjunta. Diante disso, eu trago para vocês um quadro, esse quadro 1, que mostra exatamente o que é que mais, quais semioses coatuam, porque não é apenas um elemento nesse processo de atenção conjunta, né, que é para chamar a atenção da criança para um elemento da interação. O que é que acontece? A mãe sempre, em todas as idades, até foi durante praticamente um ano de observação, com 1 ano e 8 meses em 15 dias, até 1 ano e 7 meses e 20 dias da criança, ela sempre procura estabelecer o contato do olhar para a criança, né, que é muito importante, porque ela é vidente, mas ela estabelece esse contato visual, o olhar deítico, olhando para o objeto da interação, quando ela promove o processo de atenção dirigida, né, para aquele objeto, ela também olha para aquele objeto, e o recurso que ela faz, que vocês perceberam bastante frequência, que é o gesto de pôr ou deslizar a mão da criança sobre aquele objeto. E se percebe principalmente nas primeiras cenas, até 1 ano, 10 meses e 11 dias de vida da criança, e depois, a partir dessa idade, 1 ano, 10 meses e 11 dias, ela começa a usar outro tipo gestual, que é o estender o braço, o gesto de mostrar ou de entregar a criança, porque a partir desse momento, a criança, a partir do diretivo vocal materno, quando ela falava, a criança tinha já a iniciativa de estender o braço e pegar aquele objeto. Ela já estava mais engajada no processo interativo, se voltando para a interação dirigida a partir da fala materna. E aí ela começou a utilizar com bastante frequência, e o gesto de pôr e deslizar a mão da criança já passou a diminuir ao longo do tempo, porque outros gestos foram atuando nesse processo de dirigir a atenção da criança. A voz em falseto, ela foi bastante utilizada, né, praticamente em todas as cenas, porque salientava bastante esse referente para a criança. Como ela não tinha um apoio visual, ela usava muita marcação da fala, né, da voz em falseto, a emissão de itens referenciais, os diretivos como ó, olha, até o olha também, bastante presente, a gente percebe isso, né, até as últimas interações, as primeiras às últimas, a nomeação do foco da interação, quando ela diz sabonete, joelho, né? Então ela vai nomeando também o que ela quer chamar a atenção da criança. O termo deítico espacial também aqui foi outro elemento utilizado pela mãe, né? Foram semioses que coatuaram nesse processo, né? Então eles se combinaram, esses elementos se combinaram de diferentes formas para chamar a atenção da criança, como vimos a partir dos exemplos ilustrativos. E diante das pistas multimodais de engajamento dessa criança, né? Então, como é que a gente percebe que essa criança está engajada? Quais foram as pistas que sinalizam que ela realmente está engajada num processo de atenção conjunta? O que percebemos bastante foi o gesto de tocar ou de pegar, praticamente, né, do início ao fim das cenas. Essa aqui foi um contexto diferenciado, porque foi numa situação de jogo de futebol, né? Então, assim, foi bola no pé, na verdade, por isso que não teve essa questão nesse momento. Mas aqui, a gente percebe esse gesto de tocar, ou seja, o toque foi um elemento mais representativo, indicando o foco atencional dessa criança, a partir do toque. Esse movimento também de deslizar sobre o próprio corpo, né, como a gente observou ali na cena anterior, do cachorrinho de pelúcia, que ela desliza, né, sobre o próprio corpo. O erguer a cabeça é um movimento, uma postura diferente corporal, quando ela estava com a cabeça rebaixada e de repente ela ergue a cabeça, mostrando o engajamento ali na cena. Direcionar a cabeça para entidade externa, ou seja, para o objeto da interação, para o foco da interação. Orientar, movimentar o corpo também para esse foco, estender o braço, né, para pegar, o sorriso também foi um elemento identificado lá, e mais adiante, principalmente nas últimas cenas, ela começou a falar mais, né, se colocar também, se marcando a partir da fala, e aí se percebeu a produção verbal dessa criança. Essas foram as pistas atencionais, né, multimodais, mais observadas nessa criança, ao longo do tempo.
Vocês têm alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma observação nesse momento? Uma pergunta da Sara, Uhum. se essa mãe foi instruída de alguma forma a como conduzir essas interações com a criança, porque ela parece ter muito conhecimento de como agir. Uhum. Ótima pergunta, Sara. Sim, a mãe, ela participava de um programa que chamava assim, estimulação precoce. Ela, na época, em Pernambuco, existia um instituto que, na verdade, era como se fosse para atendimento às crianças que tinham cegueira, né? Tem a Fundação Altino Ventura, tem o Instituto de Cegos, e ela tinha muitas orientações de diferentes profissionais. Então, assim, ela era realmente orientada, era uma mãe super engajada, e é interessante, só para contextualizar um pouco, essa mãe tem um outro filho, gêmeos, só que ele não é cego. Né? Então, assim, no meu mestrado, eu analisei essa relação da mãe com a criança, né, com as duas crianças, e observando as estratégias interativas dessa mãe com as duas crianças. E é interessante porque ela modifica mesmo essa marcação mesmo da fala, a partir da prosódia, ela é muito mais estendida e saliente quando ela se dirigia à criança cega, ao filho cego. Com o filho vidente não acontecia isso. As estratégias táteis também era bem marcada com a criança cega. Então, existiam diferenças interativas, ela se ajustava, e eram gêmeos univitelíneos, mas aconteceu, eles nasceram prematuros, aí teve aquela questão da retinopatia da prematuridade, né, então foi feito um tratamento, aí um conseguiu, né, e o outro que não fez acabou desenvolvendo uma cegueira. Quando a gente fala de cegueira, a cegueira não é, nem sempre é a cegueira total, a ausência de visão. Pode ter também, por exemplo, a percepção de vultos. Essa criança tinha percepção apenas luminosa. Então, ela não conseguia perceber nenhuma imagem na frente dela, apenas luz. E aí, ela tinha momentos que ela estimulava a partir de uma lanterna, né? Então, assim, tinha todo esse movimento da mãe. Ela era bem interessante, porque em situações de banho, por exemplo, ela comprava toalhas de diferentes texturas para que ela enxugasse a criança, pressionando, assim, o corpo da criança, para que a criança sentisse mesmo todo o toque em diferentes partes do corpo. Teve também situações, por exemplo, ela fazia massagens na criança, tinha o hábito de fazer massagem. Vocês perceberam aquela situação da escova, né, de cabelo, deslizar a escova de cabelo pelo corpo, e tinha todo esse envolvimento dessa mãe em relação a essa criança, né, então, e era interessante que mais adiante o irmão começou a perceber, né, e começou também a utilizar algumas estratégias. Agora, eles eram muito pequenos na época, mas ele começou a perceber de guiar o irmão, né, colocando aqui no ombro, então teve todo um envolvimento também, né, do irmão em relação a essa criança mais adiante. E aí é uma situação bem interessante que você percebe bem os ajustes que os interlocutores fazem, né, a depender do seu interlocutor também, né, do seu parceiro interativo. Quem é que ele está interagindo, qual é a especificidade, e você acaba fazendo ajustes para engajamento, né, para o processo. Era uma mãe super engajada no processo, que realmente atraía. Eu tive experiências bem interessantes de acompanhamento, porque eu acompanhei a criança dando seus primeiros passos também, como se fosse solta, né? E aí tem uma cena também que a mãe vai falando, estou aqui, mamãe está aqui, venha. E ele vai pegando, né, na grade e se situando no espaço, indo até a mãe. Depois disso, né, ela já estava andando a casa toda, né, e eu acompanhei, assim, mais adiante, reconhecendo todo o espaço, foi bem interessante, né, bem... Ele falava, professora? Ele falava muito pouco. No início, ele praticamente não, assim, falava pouquinhas coisas, assim, vocalizações, mas mais adiante, como eu até mostrei no quadro, ele começou a falar mais. Não quero, por exemplo, já blocos de enunciado, não quero, né? Mamãe, não sei o quê, e trazia alguns outros elementos. Dá, pronto, tem um exemplo aqui que vocês vão ver, que é ele falando, né, pedindo um objeto, falando dá para a mãe. Então, assim, aí mais adiante ele começa a se participar mais também falando. Nas primeiras cenas, nem tanto, mas nas últimas, sim. Renata, tem uma observação aqui do professor Rafael Minucci, e é engraçado porque também me ocorreu que é muito interessante essa comparação
da interação com as duas crianças, né, das duas crianças, e a Sara comentou que fez parte da família, você fez parte da família de certa forma. Foi realmente, foi bem intensa, porque eu estava na casa, né, então, em diferentes contextos, e eles já tinham construído também uma relação comigo, quando me via, porque sempre quando a gente trabalha com contextos naturais, a Fernanda sabe disso também na imagem, às vezes você está ali, né, e é estranha, uma pessoa estranha, mas depois você passa a não ser mais estranha, porque foi muito tempo de acompanhamento. Então, assim, e no início a criança, por exemplo, a filmadora, na época, era uma filmadora até grandinha, chamava atenção, porque hoje a gente vai, né, pensando, mas assim, isso chamava a atenção da criança que via e queria interagir comigo, olhar, mas aí depois foi tão natural para ela que aquilo já era um objeto tão comum que ela nem olhava mais. Era como se tudo tivesse acontecendo naturalmente na sua casa, porque já fez parte da rotina. Eu ia para a casa da mãe de 15 em 15 dias. Teve alguns momentos que aconteceu semanal, mas normalmente era de 15 em 15 dias. Então teve uma marcação, né, bem presente aí nesse processo, mas também teve algumas situações que foram semanais. Aí marcou bastante, eu já não era mais uma estranha, né? Já fazia parte mesmo do... Bem, gente, então pensando, eu trouxe só dois exemplos, né, por conta do tempo também, em relação à criança, né, segue as iniciativas dela. Como eu trouxe para vocês o primeiro exemplo, que foi ela brincando com o esquema corporal, que aquela foi a situação da mãe, fazendo referência ao joelho. Aqui, num momento mais adiante, o que a criança diz, né? Ela estava com a cabeça erguida, né, a postura da criança, e leva a mão direita em direção ao ombro esquerdo. Nesse momento, ela não fala nada, a criança. Mas a mãe, esse movimento da criança, do toque no ombro esquerdo, como um gesto, um toque deítico, funcionou como forma de dirigir a atenção da mãe, que passa a olhar, né, para o ombro dele, olha para a criança e para o ombro, e marca esse foco atencional que a criança dirigiu, né, a partir do toque, é o ombro, né, então assim, e a criança passa a tocar a mão direita no ombro, prolongando também esse toque. O que aconteceu ali no joelho, que chamou a atenção de Simone, né, que ela pressiona para que a criança sinta e perceba, aqui a criança, ela prolonga também esse toque por 4 segundos, né, no ombro. Então, teve um movimento agora por parte da criança que dirigiu a atenção materna. E neste outro exemplo, que é o exemplo exatamente aquele que eu falei do dar, né, que a mãe estava penteando o cabelo da criança no momento, e até que no momento ele pega a escova da mãe, né, mas assim, esse recorte, na verdade, foi o movimento que ele pede essa escova. A mãe estava em pé, atrás da criança, que também estava em pé, então ela estava penteando o cabelo da criança, ela estava com 2 anos e 25 dias. O que aconteceu aí nesse primeiro momento? Ela estava olhando para a criança, né, para baixo, enquanto estava penteando o seu cabelo. A criança ergue os braços para cima, movimentando-os com a palma da mão aberta na tentativa de pegar a escova. Ela queria pegar, inicialmente ela queria pegar, mas ela não consegue pegar. Aí o que a criança faz nesse sentido? Ela solicita à mãe a escova, a gente percebe a presença aqui da fala da criança, toca na escova com a mão esquerda, ou seja, quando a gente percebe dá o quê? O toque funcionou como papel do gesto deítico, né, que seria, por exemplo, o apontar, um apontar tátil, aí, dá a escova, né, a gente pode pensar, se a gente pensa na questão da linguagem, né, os estudos mostram que isso poderia ser uma holófrase, porque tem a ideia do enunciado completo, a produção do dá, associado a esse gestual do tocar, deu a ideia do enunciado completo, dá a escova. E com os braços erguidos, ela faz esse movimento. Mas aí mais adiante, que eu nem trouxe aqui no exemplo, a mãe continuava nesse momento, ela queria terminar realmente de cuidar, de pentear a criança, para conseguir finalizar aquilo, e aí depois que a criança pega realmente o objeto, né? Aí aqui a gente já mostra o movimento dessa criança do toque deítico, com papel deítico no processo interativo. Aí eu trago para vocês agora, pensando nessas pistas da criança, nesse engajamento, nesse direcionamento da criança, né, os aspectos multimodais que coatuaram para direcionar a atenção da mãe.
né? O que aconteceu aqui? A gente percebe tanto o tocar, né, o tocar na entidade externa a partir desse apontar exploratório. Isso aconteceu apenas quando o objeto estava próximo da criança, como foi o caso, né, que ela conseguiu tocar aí na escova. O movimento de estender os braços para frente, solicitando aquele objeto, também foi um movimento da criança, de iniciativa de atenção conjunta, solicitando, né, um objeto, com mais um papel imperativo para atender o seu desejo, né, a sua intenção com aquele objeto, como erguer os braços também, direcionar o corpo para a entidade externa, que nesse caso funcionou como um papel também gestual, substituindo o apontar convencional, como eu falei para vocês, porque não, a criança, para ela apontar com o dedo indicador, ela precisa, é uma linha que existe, ela não sabe exatamente onde está aquele objeto, mas ela direciona o seu corpo, ela sabe que está aqui naquele movimento, naquela amplitude, naquele espaço. E isso foi observado também em algumas cenas. Foi bem variado na criança, a gente não percebemos mudanças qualitativas ao longo do tempo, uma variação, uma variedade mesmo de aspectos, né, semióticos ali que aconteceram, aspectos gestuais, semioses gestuais, e semioses também que envolvia a questão do toque. O tocar na mão também, como forma de chamar a atenção, orientar a cabeça também para o foco da atenção, que foi o apontar com a cabeça, né, como falei no início para vocês, que isso também funciona como um tipo de recurso para dirigir a atenção do outro, puxar a entidade externa, né, ou seja, o objeto do seu interesse, chamando a atenção também, e nas últimas cenas a gente observa com mais frequência a questão da produção verbal, que é quando a criança estava realmente bastante, né, produzindo verbalmente, se colocando mais também nesse processo de aquisição de linguagem, né, porque aí eu acompanhei ao longo do tempo e ela começa a se marcar também a partir de sua fala. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta para o momento? Né? Continuando, então. Aí eu trago novamente para vocês aquela relação, né? O toque. Pensando no toque, nesse funcionamento da atenção conjunta, vimos o toque com papel interativo, né? Quando ele tem um papel de convocar o outro para interação, chamando a sua atenção. O toque deítico, que substitui esse papel, né, esse gesto deítico, a partir mediado pelo toque, pode substituir o papel do apontar convencional, por exemplo. O toque exploratório, que é aquele toque que a criança ela vai reconhecendo o objeto da interação, reconhecendo a parte do seu corpo, né, reconhecendo as pessoas a partir desse toque exploratório, que substitui, né, o papel da visão. Então, esses toques funcionaram, né, nessa dinâmica interativa, eles tiveram diferentes papéis que funcionaram como recursos de linguagem, tanto como o estatuto do olhar, né, como do estatuto do gesto de apontar. Foi isso que a gente percebeu dentro desse contexto, desse funcionamento linguístico-cognitivo nesse processo de atenção conjunta. E eu trago para vocês algumas considerações, né, que discutimos, que nessas rotinas interativas entre a mãe e a criança cega, o toque ele foi realçado nesse funcionamento linguístico-cognitivo, em contexto de atenção conjunta, como vimos, tanto seja para convocar o outro para a interação com o toque interativo, seja para dirigir a atenção do outro a partir do toque deítico, ou também a partir do momento do toque exploratório para reconhecimento, para percepção daquele objeto, né, daquele objeto que estava na interação. E pensando nos recursos maternos, táteis, né, pensando com foco no toque, o toque, teve o toque na criança, como forma de chamar a atenção da criança, como eu falei para vocês, convocando para a interação. Esse toque deítico, direcionando a atenção tátil da criança para o foco atencional, que esse tipo de toque aconteceu bastante nas primeiras cenas, porque a mãe dirigia bastante a atenção da criança para tocar no objeto, mas a partir do momento que, a partir da voz materna, a criança já se engajava, mais adiante, ele foi deixando de estar tão presente, né? Mas ele nunca deixou de estar, porque realmente, a partir dos contextos diários, ela continuava a realizar, né? Como a questão do usar a toalha, massagem, deslizar a escova pelo corpo, ela usava bastante esses recursos táteis para a percepção dessa criança.
Pensando nas estratégias táteis da criança cega, com papéis diversos, vimos o toque na mãe como recurso interativo, o toque deítico, que teve o papel de apontar, de forma a direcionar a atenção materna, como vimos tanto na questão da cena, quando ela chamava a atenção do ombro, como na questão da escova. A exploração tátil, né, no objeto, que possibilita essa percepção e captar, aprender as propriedades físicas desse objeto, que substitui o papel de apontar, né, esse reconhecimento mesmo tátil, que exige tempo também para que se processe essas informações e ela construa realmente a imagem desse objeto. E então vimos que o quê? O toque, nesse funcionamento, ele teve tanto o estatuto do apontar, como o estatuto do gesto deítico, o gesto de apontar, né, no funcionamento da atenção conjunta, na especificidade da cegueira. Então, nesse contexto interativo, aconteceu tanto, ora com o estatuto do olhar, ora com o estatuto do gesto deítico, como funcionando como um apontar, ou como um gesto mesmo de mostrar. E eu trago para vocês uma reflexão final, né, de Montagu, que é um antropólogo, que ele tem um livro, esse livro aqui é bem interessante, ele é antigo, mas eu acho que gosto muito dele, que é o Tocar, o Significado Humano da Pele, que ele fala bastante sobre essa relação do toque em situações cotidianas, né, e aí eu trago para vocês como reflexão final, a gente está falando bastante do toque, né, o toque nesse funcionamento linguístico-cognitivo, ele traz o seguinte: tanto a verdade quanto a comunicação começam com um gesto simples, tocar, que é a verdadeira voz da sensação, do sentimento. Então, deixo aqui aberto uma reflexão final, que eu acho que diz muita coisa, né, para nós, em relação a isso que a gente está trazendo aqui hoje, a gente está discutindo. Aqui são algumas referências. Muito obrigada. Eu deixei um tempo aqui para a gente poder discutir, conversar, né, dialogar, conseguir, né, não terminar no fim, como foi de Mariana, que se estendeu demais, não foi, Fernanda? Não, Para a foi gente poder ótimo. conversar um pouquinho. Vou parar aqui a apresentação. Renata, obrigada. Acho que faz a gente pensar muitas coisas. Eu destacaria aquilo que eu acho que quando você abre a fala, né? Que é justamente, majoritariamente, os estudos da atenção conjunta são focados na estruturação dessa atenção conjunta pela visão, né? O elemento central que demonstra como a atenção conjunta está sendo construída depende necessariamente da visão. É como se ela... E você, na verdade, a sua pesquisa mostra que para pensar a atenção conjunta de forma mais ampla, tem que pensar quando a visão também não está disponível, porque nesses casos de cegueira, a visão não está disponível, mas a atenção conjunta se faz, e como ela se faz. Então, acho que esse é, de fato, um trabalho fundamental que ajuda a pensar a própria noção de atenção conjunta. Então, eu vou abrir, eu tenho uma pergunta depois, mas eu vou abrir para o pessoal aqui para comentários, perguntas. Pode ser pelo áudio ou pelo chat. Juliana ficou reflexiva sobre como se pode ensinar outros idiomas, além do nativo, durante o desenvolvimento da criança. Como ocorre o processo? Juliana, você diz para criança cega, por exemplo? Isso. Em um contexto de sala de aula de idiomas, por exemplo, bilíngue, algo assim? Se quiser complementar sua pergunta. Eu pensei mais no contexto geral. Por exemplo, vamos supor que a mãe é brasileira e o pai fala inglês. E como que é esse processo? Mas também fiquei reflexiva sobre como é o aprendizado dentro da sala de aula nisso. Porque geralmente, quando a gente é criança, a gente aprende mais rápido um idioma, né? Então, quanto mais cedo for, melhor. E eu fiquei, meu Deus, mas como é que a gente consegue conciliar as duas coisas? Dos dois idiomas ou três idiomas?
Interessante essa reflexão, né? Eu nunca parei realmente para pensar, né, sobre isso. Eu acho que Simone, eu não sei se ela teve experiência com pessoas cegas, né? Mas o que acontece muitas vezes, porque a criança, quando a gente pensa, é só a cegueira que está, né? Ela tem o auditivo. E quando a gente pensa no segundo idioma, né, pensando nessa relação, ela vai continuar tendo esse auditivo, ela vai perceber. Então, acredito que a mesma construção que ela faça em relação aos objetos e associando objeto e imagem, por exemplo, o léxico ao sentido, ao semântico, por exemplo, essa relação semântico-lexical, vai acontecer também num processo de uso de uma segunda língua, porque ela vai fazer referência, assim como acontece em crianças videntes também, né, que ela vai ter essa questão auditiva. Eu não sei se Simone, que ela trabalha com inglês, né, se ela já teve experiência para compartilhar aqui conosco, com ensino, realmente, de crianças cegas, né, poderia compartilhar aqui. Você já teve, Simone? Eu já tive alunas com deficiência visual, mas elas já eram de ensino médio. E assim, por exemplo, elas iam lá com um ajudante, tem um nomezinho, uma pessoa... Monitor, né? AT. Uma pessoa que acompanhava, né, eu não sei o termo, eu esqueci o termozinho, uma pessoa contratada pela instituição que ficava com aquela pessoa narrando, só que como era em inglês, a ajudante não ia saber, né, falar, então eu sempre chegava, me aproximava, então, se tivesse alguma coisa visual, então aí eu narrava o que estava acontecendo, a gente sempre fazia esse tipo de trabalho, assim, com elas, né, mas uma delas estava bem no nível básico e a outra já estava, assim, ela era uma aluna excelente. Como a experiência que fica para mim das pessoas com deficiência visual é que elas têm aquele obstáculo ali, mas elas desenvolvem outras habilidades que, às vezes, elas superam até a média das pessoas. Então, assim, eu tinha uma aluna que ela tinha um foco tão grande, uma determinação tão grande, e isso era, assim, deficientes éramos nós na sala, porque ela era incrível. Fazia tudo, assim, com muito esmero e prestava muita atenção, né, e falava inglês, mas, assim, eu não sei o processo dela como começou, porque eu já peguei a menina com 17 anos, assim, no ensino médio. Mas foi uma coisa muito interessante. Essa menina realmente serviu de inspiração para mim, porque ela realmente, ela era, assim, me fazia pensar, né, os alunos, às vezes, nas horas de prova, os alunos faziam, aí reclamava, aqui está isso, aqui tem um negócio, professora, está muito complicado, e ela só focava no que tinha que fazer. Ela tinha realmente uma baixíssima visão, ela não era cega totalmente, ela tinha um campo de visão muito limitado, mas ela conseguia, com a fonte bem grande, aí ela conseguia, a prova dela ficava assim, um bolo, né, porque era uma fonte enorme, e aí ela fazia aquilo com esmero, e ela, assim, não reclamava nada, e dava conta do recado, e vinha, falava comigo, e um dia eu me emocionei até, falei para ela, assim, porque eu fiquei bem chocada mesmo de vê-la, uma vez, né, fazendo ali tão concentrada a prova, foi a primeira vez que eu vi, e ela botava o nariz, assim, na banca, assim, e porque o campo de visão era muito limitado, embora a prova fosse com uma fonte bem grande, era mais de 20, mas, assim, então aquilo me comoveu, e aí, depois, quando ela se levantou a mão, eu fiz assim, bom, eu vou ter que arrumar outra estratégia para lidar com essa menina, sei lá, de repente fazer uma prova oral, mas aí quando eu cheguei perto dela, eu falei, diga, inclusive o nome dela era Renata, eu falei, diga, Renata, ela fez assim, já terminei, professora, se levantou, me deu a prova, então, enquanto os outros estavam ali, com 1000 questões, e, não sei o quê, e ela já foi ali direto ao ponto, fez tudo perfeitamente, se levantou, e aí eu estava emocionada, e eu falei assim, aí ela fez, olha, professora, e eu ainda coloquei aqui para facilitar a sua vida na hora da correção. Aí pronto, aí a lágrima desceu, eu olhei para ela assim, e aí ela riu, como quem diz, ela sentiu que eu estava emocionada, porque deu para sentir na minha voz, deu para sentir um pouco embargada, né? Ela tinha o ouvido muito desenvolvido, e aí ela chegou para mim e ficou rindo, como quem diz, essa professora, ou seja, para ela era uma coisa banal,
Era algo que realmente fazia parte dela e não, ela superou aquilo e superava todo mundo, me superava todo mundo na sala. Era um aprendizado, assim, uma inspiração para mim. Hoje, quando eu tenho meus alunos que começam a dizer, eu não posso falar inglês, eu não sei falar inglês, aí eu já dou o exemplo dessa menina, fica todo mundo meia hora em silêncio, fica todo mundo com o queixo caído, eu digo, aqui não tem ninguém que não consiga nada. Né? E aí ela serve de inspiração. Então, assim, mas eu não acompanhei o conhecimento, como foi, né, esse aprendizado da outra língua no inglês. E o que me veio à mente, quando o Renato estava apresentando, o que me veio à mente foi do aprendizado dessa criança. Por exemplo, essa criança, nome fictício Davi aí, com tanto toque exploratório, com tanto recurso que a mãe usava para suprir aquela necessidade, né, de atenção conjunta, para engajar a criança e tudo, eu acho que ele vai ter um aprendizado por exemplo, de braille muito mais rápido, né, porque ele já teve, foi o que me veio à cabeça na hora que você estava apresentando, Renata, mas nada com relação a outro idioma, assim, eu não pensei na hora, não. E eu acho que Mariana estava na fila, e tem outra gente na fila, perguntas, querendo falar, e eu acabei falando demais. Imagina, obrigada, Simone. Tem Mariana, não sei se Renata quer... Eu posso comentar? Posso fazer claro, um comentário claro. antes? É importante a gente pensar que a questão da cegueira não é um impedimento para a aprendizagem, né? Então, assim, não é uma questão cognitiva, só há uma limitação sensorial, que é a visão. Então, assim, esses sujeitos, eles têm potencialidade de aprender outros idiomas, como qualquer outra coisa, se engajar profissionalmente. Então, assim, o que é importante é a gente perceber estratégias significativas para acolher, né, esse sujeito, incluí-lo num processo. Quando a gente pensa, por exemplo, com criança, contação de história, para ser significativo para a criança, muitas vezes se usa um recurso de audiodescrição, que as histórias, elas são colocadas também, principalmente assim, que tem imagem, né, que o pássaro cantou, então vai ter na narrativa os sons também daqueles elementos da narrativa para se tornar significativo para a criança, né, então assim, isso já é um recurso bastante utilizado, né, em eventos também, para sujeitos também pensando adultos, esse recurso, porque a narrativa, ela é bem significativa, então tudo ele vai perceber ali. E a gente pensando nas tecnologias, há vários recursos que favorecem também, né? Pelo computador, a descrição com voz, então tem todos os recursos que possibilitam engajar esses sujeitos, né? Que bom que a tecnologia vai evoluindo também nesse sentido, favorecendo também os processo de inclusão desses sujeitos, porque não há nenhum impedimento de aprendizagem, não há um impedimento cognitivo, né? Então, assim, isso é muito importante, né, pensar. E é diferente, por exemplo, um sujeito que apresenta uma baixa visão, como Simone falou, né, que baixa visão se usa muitos recursos, por exemplo, de contraste, papel branco com a fonte preta, né, esses contrastes, porque facilita. Então, por exemplo, se um professor em sala de aula vai usar algum material, um slide, é muito importante pensar nisso, no tamanho da fonte, e se é possível ele perceber, né, a partir da baixa visão, do grau que ele apresenta. E já na cegueira, quando é constituída como cegueira educacional, precisa entrar na questão do braille. A escrita, né, vai ser nessa forma. Então, na verdade, se já existem crianças, né, se tem, a gente pensa muito na inclusão, já inclui em salas de aula, que se formam, né, então, vivemos já na Unicap também, com diplomas, tudo que você se engaja no trabalho, não há nenhum impedimento, né, para se engajar no mercado de trabalho, de aprendizagem, que vai fluindo, mas, assim, são as estratégias importantes desse início da aquisição, né, então, esses contextos interativos familiares são bem importantes para perceber nessas nuances e aprimoradas também, né, dar oportunidades para essas crianças. Mariana, duas perguntas apareceram no chat relacionadas ao que a Renata está falando, acho que eu vou trazê-la para não cortar a discussão. Primeira da Débora, se podemos pensar que no caso de adultos com deficiência visual, as informações táteis continuam sendo importantes para a aprendizagem de conceitos e imagens mentais. E aí tem uma segunda, não sei se... A segunda, o Rafael pergunta que ele estava pensando, ele queria saber se, por quanto tempo você acompanhou a criança e se chegou a acompanhar o aprendizado, por exemplo, da leitura pelo sistema Braille, que precisa de bastante sensibilidade tátil.
Joia. Começando com a primeira, né, da questão do adulto, o toque, na verdade, ele funciona como papel da visão, né, do olhar. Então, o toque, ele sempre vai estar presente, né, em contextos. Se a gente for pensar, o toque, o reconhecimento do outro, eles fazem muito isso, e quando vai cumprimentar, pensando nos sujeitos adultos, e vai fazer, você chegou, e vai reconhecendo também as pessoas a partir desse toque. Então, o toque, ele sempre vai ser importante, né, independente da faixa etária, eu acredito muito nisso, vai acabar, porque existe muita questão da intimidade, né? Vai depender muito da intimidade, o sujeito não vai ficar tocando, né, as pessoas no meio da rua, porque também tem a questão também cultural, né? Por trás disso é a questão da aproximação ou não com o outro. Mas ele é importante, muitas vezes, para quando pega um objeto, vai reconhecendo, procurando o objeto, quer um objeto tal, ele vai procurando, tateando aquilo para atingir, e vai reconhecendo também um objeto diferente, ele vai fazer essa questão, até porque o braille, a leitura do braille é com o toque também, né? Então, assim, o toque, ele sempre vai mediar o sujeito, independente de criança ou não. É interessante, eu não sei se vocês já viram o braille, porque é uma combinação de 6 pontos, que cada combinação dessa vai formando letras, vai indicando se é maiúscula, se é minúscula, pontuação também, números, e normalmente a nossa escrita, né, ela acontece o quê? No papel, a orientação é da esquerda para a direita. No caso do braille, é o contrário, é da direita para a esquerda. Por quê? O relevo fica do outro lado, para a leitura. Então, o papel vai se inverter e vai possibilitar a leitura. Né? Então, acontece dessa forma. E aí, o toque, ele vai sempre vai mediar a leitura do sujeito adulto. Né? Então, ele sempre vai ser bastante significativo na aprendizagem, possibilitando o acesso desse sujeito a novos conhecimentos a partir da leitura escrita, né, em braille. Assim como de reconhecimento de objetos. E a outra questão... Se você acompanhou quanto tempo eu essa acompanhei, criança? né? Pronto. Eu não acompanhei essa criança, eu não cheguei a acompanhar no processo de Braille, porque eles eram muito pequenas na época, tinham 1 ano e 8 meses, eu acompanhei de forma contínua durante 1 ano. Foi 1 ano de acompanhamento, depois teve alguns encontros após isso, mas esporádicos com essa família, mas eu não tive a oportunidade de acompanhá-la. Ela se mudou, né, de onde ela... de residência, passou um tempo fora do estado, teve uma situação também de falecimento da família, bem difícil, então aconteceu situações que acabou distanciando um pouco o processo. Então, eu não acompanhei esse processo, né, de aprendizagem pensando na escrita, foi mais as interações mesmo da criança no contexto familiar. Agora eu vou passar para a Mariana. Obrigada, Mariana, por ceder a vez. Boa noite já, né? Tudo bem? Eu queria dar o meu depoimento aqui, como a Renata perguntou, eu tive uma cega e eu era ainda estagiária, eu estava francês, e ela realmente era adulta já, mas assim, para mim foi um desafio enorme, mas eu narrava tudo para ela, né, na sala. Era um projeto social aqui de Recife, que é uma escola de línguas, tem até hoje Centro Profissional Jornalista Cristiano Donato, ele fica no centro da cidade, e são crianças de escola pública, crianças, filhos, todo o pessoal da rede pública, né, que podem estudar nesse projeto, tem todas as línguas, tem árabe, tem todas as línguas lá que as pessoas que estudam em escola pública ou em universidade pública ou são filhos de pessoas que trabalham em locais, né, de assistência podem estudar lá. E aí, o muito interessante é que ela ia sozinha, ela não tinha acompanhante, e ela ia sozinha para a escola, e ela se superava, como esse depoimento de Simone é muito interessante, porque realmente ela se superava, e aquilo, acho que eu tinha 21 anos na época, eu ficava muito impressionada com a capacidade de compreensão, né, dessa pessoa. Ela devia ter 30 e poucos anos na época, mas assim, como não existe limite, né, para você querer aprender, para você querer... E eu lembro que eu pedi ajuda ao meu pai, né, porque meu pai tinha na faculdade de Direito, aí na Católica, tinha um conhecido dele que já tinha se formado em
em direito, cego, e aí ele me falou muito dos audiolivros, como Renata falou, então eu tentava narrar o máximo possível, né, porque a gente tem muito essa questão da língua estrangeira, que a gente mostra muitas imagens, né, então, assim, o que eu podia também levar de objeto para ela tocar, né, assim, a Torre Eiffel pequenininha, sabe, uma coisa, são pequenas coisas, mas, assim, às vezes dá, né, uma visão. E aí eu queria falar de um depoimento também que o meu trabalho, ele permeia as crianças com câncer, né? E eu tive uma experiência de um colega, um menino que teve câncer, não era um colega de trabalho não, mas era um menino que teve câncer, e ele foi morar na Inglaterra. E esse menino, os pais montaram uma ONG para ele no Rio Grande do Norte, para ajudar crianças que têm essa cegueira genética, né? E ele contou esse depoimento num congresso, e assim, eu chorava, minhas lágrimas desciam, assim, porque eu sei o desafio de você estar em outro país, né? E sozinho, sem enxergar. Imagine que você não... E ele foi, e ele disse que ele ficou numa casa, né, de família, e aí a menina que estava lá era árabe, então ele tinha que segurar nela para poder, né? Muitos usam a bengalinha, né? Que era o caso dessa minha aluna, mas muitos também seguram para poder andar, né? E ela superou a questão de cultura dela, ela deixou ele tocá-la, né? Para poder ajudar ele a ir para a escola. Mas eu chorava tanto, tanto, porque o depoimento dele é tão lindo, tão lindo. O nome da ONG que o pai dele fundou, né, por conta da dificuldade dele, é Casa Durval Paiva. É um projeto lindo que fica no Rio Grande do Norte, em Natal, e é muito legal de conhecer também. E, assim, eu trabalhei em projeto social, tem a Fundação Dorina Rio também, que imprime livros de Braille, né, que é muito, muito bom também. Então, todas essas instituições que ajudam, né, as pessoas. E realmente não há limite, Renata, para o aprendizado quando a gente quer, né? Isso, Só um depoimento. Que ótimo depoimento, experiência incrível, né? Tanta coisa assim que a gente aprende, né, com eles, com essas vivências. É bem interessante que eu também já escutei um depoimento, mas assim, bem breve, de uma pessoa, um sujeito já adulto, cego, que ia e vinha de ônibus, né, se locomovia bem tranquilamente. E aí perguntaram a ele, como é que você sabe que se a parada já está próxima da descida? Aí ele disse assim, quando eu sinto o cheiro do pão, eu sei que já é a próxima parada, porque passa por uma padaria, então ele já percebe essas pistas também olfativas, né, que indica a localização, ou seja, a orientação no espaço, ela é muito, né, dessa questão do sonoro, né, quando eu falei da criança, né, que ela ia percebendo se estava dentro ou fora de casa, e também dessa questão olfativa, então ele já percebia que já a próxima parada ele precisava solicitar para descer, né, então, assim, são coisas bem interessantes que ele tem várias formações, então isso não há nenhum impedimento, né, cegueira para aprendizagem, para se engajar de diferentes formas, para ser independente, né, então... Muito bom. Paloma, está inscrita. Olá, boa tarde. Boa noite, na verdade, né, praticamente. Queria também compartilhar que uma experiência, complementar a pergunta da Débora. Eu fui monitora inclusiva por algum tempo na universidade, quando eu me apaixonei praticamente por esse mundo de pessoas com deficiência, e aí já complemento dizendo assim, eu não sabia até então que eu era uma pessoa com deficiência, mas já volto nisso, e aí eu tinha vários alunos cegos ou alunos com baixa visão. E então eu passava desde matérias da área das ciências naturais até as matérias das ciências humanas, e a gente trabalha com bastante material imprimindo na impressora 3D, então passando
Isso, para a questão tátil, continua importantíssimo, por exemplo, num plano inclinado, se a gente for pensar na questão da física e como que a gente tem que colocar todos os vetores. É importantíssimo essa parte tátil, porque fica algo muito abstrato quando o professor fala, e o professor está acostumado a dizer, olha, vocês estão vendo, e todo mundo está olhando para lá, e o aluno cego ele está completamente excluído, e a pessoa às vezes não sabe nem como incluir. Ou então, numa outra situação, uma aula de relações internacionais, o professor falando, então, aqui nesse mapa da África, e o muito bom nesse caso foi que o aluno falou assim, aqui onde, professor? Eu queria saber, porque eu não vejo. E aí já era um aluno bem mais velho, que ele já estava acostumado, né, com tais situações, assim, e ele trazia, então, aí a gente sempre imprimia os mapas, tudo isso, e aí os professores começaram a trazer vários elementos, inclusive elementos que realmente dizia respeito a cada um dos países. No caso das relações internacionais, isso mudou bastante o caso de aula, né? Então, só para trazer um pouco nessa questão de adultos também com deficiência visual, além do trabalho do dia a dia também com tecnologias assistivas. Aí a gente tem desde a parte dos leitores de tela, e então eu trabalho com isso, porque aí sim eu parto, já para finalizar essa questão, que os leitores de tela, eles ajudam bastante na questão dos alunos e das pessoas cegas no geral, e temos muitos testers, né? Então, com pessoas cegas ou com deficiência visual. E isso é excelente para a gente melhorar a usabilidade de qualquer site. E aí eu trabalho, né, com a parte de usabilidade, eu tenho vários amigos cegos. E aí eu trago. Eu não sabia que eu era uma pessoa com deficiência, descobri que eu era autista, então, assim, há pouquíssimo tempo. E aí a minha pergunta vai somando uma coisa e outra. Dentro do que você falou, professora Renata, é possível traçar um paralelo. Claro, eu não estou dizendo que uma pessoa cega ela tem um determinado comprometimento nesse caso, mas aqui eu estou pensando também em caso de crianças autistas não verbais, né? Então, é possível traçar um paralelo no caso de crianças autistas não verbais e das interações com as mães no desenvolvimento dessas, quanto à aquisição da linguagem, uma vez que, apesar de vidente, o contato visual é mais difícil e o estímulo por toque nem sempre é possível no caso das pessoas, das crianças autistas, como que a gente trataria esse aspecto do toque, né? Então, assim, apesar do paralelo, eu sei que a gente tem que abarcar aí de uma forma guardada as devidas proporções para cada um dos lados, e eu sei que tem um espectro enorme no caso do autismo. Então, fiquei bem curiosa para saber como seria abordado nesse caso, e se você já presenciou ou já realmente né, acabou orientando alguém em relação ao autismo. Desde já, obrigada. Paloma, eu gostaria primeiro de agradecer, né, o exemplo que você trouxe, me contextualizando a sua experiência, um mapa, né, o mapa tátil realmente é bastante utilizado, e essas sensações, e quando eu lembrei também, depois que eu fui lembrando das crianças, como é que a criança vai perceber o desenho, por exemplo? Se usa muito aquela cola que tem o alto relevo, né, que ela vai sentindo, e alguns livros que tem também o braille, tem também os pontinhos, né, como se fosse do braille, para ela sentir também, com as mãos também, o desenho ali, né, a percepção. Então, foi ótimo exemplo que você trouxe também com pessoas adultas. Muito bom. E em relação ao autismo, também é uma área que me encanta, né, eu coordeno juntamente com a professora Isabela, da Unicap, um grupo de acolhimento a crianças, né, com TEA. Então, assim, tem crianças de diferentes faixas etárias, né, alguns com suspeitas, que ainda não tem o diagnóstico mesmo, mas a gente percebe diferentes formas interativas ali. É um grupo que geralmente acontece com grupinhos de crianças,
que tem um perfil mais próximo, que funciona. Às vezes são 2 ou 3 crianças em cada grupo. E aí participam também alunos de iniciação científica, alunos de mestrado e de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem, lá da Unicap. E nesses contextos interativos, o que é que se percebe? Em relação ao toque, né, que você traz, tem tantas crianças que aceitam bem e chegam a você querendo dar um abraço, por exemplo, tem outras que são mais na Anadel. Na verdade, é o acolher, né, o perceber essas diferenças e a partir dessas pistas interativas, procurar fazer os ajustes para incluí-la no processo, né? Então, assim, e o que a gente procura muito é que elas também interajam entre si, né? A proposta do grupo é que também não fique apenas com o interlocutor ali mediando o adulto, o processo, que na verdade não é um grupo terapêutico, é um grupo de acolhimento mesmo. As situações de interação acaba promovendo interações a partir muito do lúdico, e às vezes essas crianças têm um contato, às vezes até de conflito. Já aconteceu a situação de uma criança, né, ter um conflito, um contato mais próximo, corporal, né, que a gente precisava realmente intervir nesse processo. Mas, assim, a gente percebe diferenças, tanto aquelas que usam, né, porque tem aqueles que usam realmente a linguagem falada, outros que não, é muito corporal, é muito essa questão do olhar, né, que você, como você falou, de você ter o olhar da criança mais difícil, mas há movimentos corporais que eles podem ser ressignificados no processo interativo, acolhidos, compreendidos, porque a partir daí que eles são ressignificados, a criança vai também modificando, ampliando as suas formas interativas. É isso que eu acredito, é isso que eu venho percebendo também no grupo, né, a partir desse contato próximo com as crianças. Então, eu tenho algumas orientandas, né, tanto de PIBIC, como de mestrado, que estão trabalhando também com a questão do autismo, e a gente percebe isso. Por exemplo, eu tenho uma criança que, logo no início do grupo, apresentava muitos movimentos de recusa do não, como movimentos que são considerados estereotipados, que são aqueles movimentos repetidos que não tem como se fosse um fim ali comunicativo, mas ela estava querendo dizer não, não quero participar, ou então sim, eu quero. E a partir do momento daqueles contextos interativos que aquilo era ressignificado e compreendido pelo outro, pelo interlocutor, como um sim ou um não, e ele ia percebendo os movimentos que os interlocutores faziam para negar, ou para afirmar, ou para dizer, né, ou dar tchau, eles passavam também a incorporar esses movimentos também, né, os gestos mais emblemáticos, e utilizar em contextos interativos. Então, essa criança que começou com muitos movimentos, que são considerados como movimentos estereotipados, passou a ampliar o seu repertório gestual, e utilizar, né, diversos gestos, incluindo esses emblemáticos, que são os gestos sociais e construídos socialmente, né, como o maneio de cabeça, dizer não quero, né, como até o tchau, e começou a mais a olhar para o outro também, e isso também acaba repercutindo nesse contato visual, né, do perceber o outro, de interagir com o outro. Então, eu tenho notado isso, tanto na prática, né, na vivência com o grupo, quanto também olhando os dados. Muito obrigada. Excelente. Aqui tem alguns comentários, né? A Sara que né, comenta do evento, que evento incrível, vai sair daqui com tantos aprendizados que vão além da questão profissional, servem para a vida mesmo, como um todo, e ela agradece, então. A Débora também, né, que agradece a Renata, ao Labelink, aos colegas que compartilharam conhecimentos e experiências. A Joyce se referia à pergunta da Paloma, agradeceu a pergunta porque contempla a necessidade dela também, né, Joyce? Acho que se referia ao momento da pergunta da Paloma, se eu não estiver enganada. Mariana, que dá, né, dá um retorno muito bom para a Paloma. Márcia também, né, que o evento está gostando bastante, o evento maravilhoso. Como nutricionista e educadora física, aprendeu bastante. Mais alguma pergunta, comentário? Alguém gostaria de compartilhar impressões? A Wilma faz curso, né, na Dorina Novil, que eu acho que a Mariana comentou, né? Márcia. Olá, boa noite.
Agradeço muito vocês terem me recebido aqui nesse evento, só fiquei sabendo em cima da hora, mas valeu muito a pena, sensacional. Eu gostaria de saber se a senhora poderia me dizer como é que se forma a imagem corporal da pessoa que não tem a visão. Creio que pelo tato, como você explicou, mas se existem, assim, no adulto, como se processa, digamos, uma pessoa com baixa visão ou que perde a visão adulto, como que vai ser essa noção, essa nova noção de imagem corporal? Porque trabalhando com transtornos alimentares, isso é algo muito premente. Então, por isso que eu me interessei por estar presente nesse link entre identidade, imagem, linguagem, todo esse link aí. Estou ampliando meu conhecimento sobre isso e muito bom evento. Amém. Agradecida. Que bom, Márcia, excelente, né, reflexão e pergunta. Quando a gente pensa em imagem corporal, eu fico imaginando, porque a constituição, a diferença entre o eu e o tu, né, de diferenciar do outro, como é que ela começa a construir isso aí, que também envolve a nossa... Professora Renata, Renata, seu acho que você microfone fechou. Eita, desculpa, gente, ficou... esbarrou. Só foi agora? Foi desde o início que fiquei sem som, não? Logo no comecinho, ele... Foi. Sim, bem importante, né, essa pergunta, né, fiquei até refletindo sobre isso, como é que se constitui essa imagem corporal, né, pensando numa criança pequena, porque o que acontece muitas vezes, a criança, assim que nasce o bebezinho, aí tem a diferenciação, né, ela estava ali, né, num ventre e de repente nasce, no nascimento ela começa a se diferenciar, né, o eu, da mãe, né, daquela relação, isso vai constituindo, né, como duas pessoas diferentes. E com a criança cega, ela precisa muito dessa construção, dessa noção de espaço, que é muito importante, né? E eu percebo, assim, que isso ia construindo ao longo desse tempo, a partir dessas relações que ela percebia de pistas, seja sonoras do próprio espaço, que ia indicando onde ela estava, de perceber pelo toque, porque essa brincadeira mesmo do esquema corporal acontece muito com crianças, né, videntes também. Pega a mão e a criança vai vendo o outro tocar, só que o que a mãe fazia como referência? O toque. Então, o toque possibilitou ela perceber o seu corpo, né? O seu esquema, de onde termina, onde começa a cabeça, onde chega o pé, por exemplo, né? Onde é a altura do joelho, onde é que é o ombro. Então, ela vai começando a construir essa noção, mesmo aquele exemplo que eu não sei se você estava presente, num exemplo do esquema corporal, que ela vai percebendo tanto, aquela cena foi em todas as partes do corpo. Então, isso fazia parte da rotina e ela ia construindo toda essa noção. Eu já percebi quando você falou da alimentação, né, porque na hora da alimentação, que a mãe oferecia o alimento e depois a criança também ia oferecendo. Eu tive um contato com uma criança que ela tinha muita resistência a algumas consistências alimentares, principalmente que, na verdade, ela tinha múltipla deficiência, ela não ouvia também. Era cega, mas também não ouvia. Então, aquilo era um corpo muito estranho para ela. Então, era muito percepção tátil, de pegar aquele alimento, né? Porque isso acontece também com crianças videntes, tem algumas crianças que rejeitam, né, determinadas consistências. E é muito, assim, dessa questão do primeiro contato com a alimentação. Eu acredito muito nisso. Quando coloco, por exemplo, o bebê, né, ele vai sentindo, vai até o cheiro, vai percebendo o cheiro, mas vai sentindo também aquele alimento, primeiro, no contato da pele com os dedos, né? E ele não vai sendo tão estranho para ele para sentir como é aquilo na boca, né? Que aí é a questão da própria alimentação. Então, acho que tem que ser uma coisa bem que aconteça gradativamente, principalmente os que apresentam determinada resistência. E aí, na época, porque como eu sou fonoaudióloga também, eu fiz um trabalho voluntário no Instituto de Cegos, chamaram, apesar assim, minha área é linguagem, mas pediram para olhar essa criança que ela tinha muita resistência, que ela tinha múltipla deficiência. Então, foi feito um trabalho muito de percepção, de sensibilidade aqui na face, né, de situações diferentes, porque é um corpo estranho para ela, né, qualquer alimento, então ela tinha muita dificuldade. Ela aceitava muito o líquido, mas quando era mais pastoso, sólido, ela rejeitava. E aí foi feito um trabalho com ela, né, ela depois fez um acompanhamento com o fonoaudiólogo mesmo, trabalhando essas questões, que trabalha nessa área para poder realmente intervir. Muitas vezes precisa desse diálogo, né? A fonoaudiologia voltada para essas questões com a nutrição, a nutricionista é muito importante. Dialogar bem juntos. Eu não sei se eu respondi a questão.
Era isso mesmo? Sim, sim, eu agradeço muito. Muito obrigada. Nada. Bom, mais alguma pergunta ou comentário? A gente vai chegando ao final. Eu vou fazer uma pergunta, Renata, muito assim, né? Já comentei como vão suscitando, e o próprio debate, depois trazido aqui na discussão com o público, vai suscitando ainda mais questões. Eu fiquei curiosa em pensar se você chegou a acompanhar ou a ver nos dados como é que a aquisição da linguagem verbal impacta os recursos espaciais e corporais que essas crianças passam a ter, porque para as crianças videntes, né, também o recurso verbal ele vai oferecer alguma autonomia, é claro, né, para uma série de coisas de construção de referência, é claro, a linguagem verbal oferece uma série de autonomias, né? O gesto de apontar tem alguma, mas ele não oferece todas, né? Você tem que estar com algumas condições atendidas, o outro tem que estar olhando, essa cena de atenção conjunta tem que estar ok para o gesto de apontar ter algum efeito, e ele vai mudando também, né, na aquisição. E é isso, se você tem alguma reflexão sobre na aquisição da linguagem, quando vai chegando a linguagem verbal, como é que esse outro conjunto de recursos que você foi vendo longitudinalmente, eles vão se rearranjando ou modificando, e se isso faz sentido, né? Sim, foi muito boa, né? Sua observação, foi muito boa a questão. É bem interessante isso, porque o que eu percebia tanto as estratégias da mãe se modificavam ao longo do tempo, quando ela dizia assim, ela falava muito antes pela criança, ela dava voz à criança. Oh, mamãe, eu tô com fome. Ah, essa água tá fria. Ela dava muita voz à criança a partir do momento que ela começou a se engajar e se colocar, ela deixou mais de usar essa voz falseteada, e a criança começou a se marcar também enquanto falante, né, usando a linguagem oral. Então, teve a modificação também do seu interlocutor, da mãe, do seu parceiro interativo, e ela começou a diversificar mais os recursos também interativos, usando tanto a sua voz para dizer, eu não quero massagem agora, por exemplo, né, estava num momento de massagem, ela disse, não quero, você não quer. Então, já era o que antes a mãe dava sentido a partir do choro, que ela chorava, ela reclamava, fazia careta, e a mãe significava, dando voz àquele comportamento da criança, a criança passou mais adiante a dizer, não quero como se não quero massagem agora, no momento da massagem, né? Então, ela ia passando a ter também, usando outros recursos, como a linguagem oral, e outros recursos também corporais nesse sentido, né? Dizer, não quero, de afastar, ela afastava muito, né? O objeto, de até tem uma cena bem interessante, que é de negação, que ela faz um maneio. Não, né? Não quero, né? Então, ela também usa esse gesto, né? Que é considerado um gesto emblemático, que tem um sentido de negação, né? Culturalmente, falando na nossa cultura. Então, aconteceram essas situações bem interessantes que tiveram ajustes também por parte da mãe, com essas iniciativas da criança. Muito excelente. Obrigada. Bom, eu acho que terminamos. Renata, eu gostaria de agradecer imensamente pelo LabLink, em nome do laboratório. Foi uma palestra que eu acho que tiveram duas funções, eu acho que ao mesmo tempo que nos faz pensar cientificamente nessas questões que você traz a respeito da cegueira, linguagem e interação, faz também pensar em o que pode oferecer de subsídio para práticas inclusivas, para as experiências profissionais que tem aqui, né, que as pessoas compartilharam conosco. Acho que traz um grau de sensibilidade enorme, e isso faz com que o trabalho fique ainda mais bonito, mais relevante. Então, eu só tenho a agradecer muito que a gente tenha podido ficar aqui 2 horas com você. Queria agradecer bastante ao público, né, que teve a escuta, que participou bastante também. E eu te deixo, não sei se o Rafael gostaria de também fazer umas palavras finais. Agradecer, antes de eu fechar a minha boca, a Verônica, Alcântara, que é responsável por toda essa organização. Tudo funciona super bem, porque a Verônica está aqui. Então, obrigada, Verônica, registrar. Eu só quero agradecer também, mais uma vez, como a Fernanda fez, Renata, por essa palestra excelente, que abriu, como as pessoas já disseram aqui no chat,
abriram vários horizontes para a gente, né? Ampliou nossa visão sobre a linguagem das pessoas com cegas, né? Então, é muito bacana e é uma ótima oportunidade da gente também para fazer esse fechamento, né, Fernanda, do semestre, com esses seminários, e nos planejarmos para os próximos também. E agradeço o público, agradeço a todos que estão aqui, todos e todas. Verônica, claro, nossa monitora, que foi excelente. Eu gostaria muito de agradecer, né, imensamente esse momento, né, a Fernanda Cruz pelo convite, essa oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Agradeço a todas e todos aqui que colocaram, né, as participações, as perguntas, que eu acho que é uma conversa que eu gosto bastante, né, então, assim, e sempre quando alguém faz uma pergunta, você passa a pensar em coisas que você ainda também não pensou, e você passa a refletir sobre, né, isso é muito importante. Então, assim, foi um grande aprendizado também, né, com as experiências de vocês, as reflexões que vocês fizeram, então, muito, muito obrigada mesmo, né, fico muito feliz, né, de ter participado desse momento, fazendo parte dessa rede, né, de seminários em aquisição de linguagem, e eu me coloco à disposição, viu, quem tiver algum interesse em conhecer mais sobre o trabalho, eu puder ajudar de alguma forma, pode me procurar, posso colocar aqui o meu contato também, o meu e-mail, se alguém gostaria de algum. Muito obrigada, gente. Excelente. Está aqui, renata.fonte@unicap.br. Então, quem quiser copiar ali. Obrigada, Renata, mais uma vez. Muito Sobre essa obrigada, generosidade. obrigada. E sextou. A todos bom descanso ou bom trabalho. Renata, bom descanso. O dia foi Muito cheio. obrigada para você também, Fernanda. Prazer Tá enorme. bom, gente. Bom feriado. Feriado. Bom Tchau, feriado. tchau, bom feriado, bom final de semana. Até.